O texto que eu escolhi para dividir com vocês hoje, ele está no finalzinho do livro de Abacuque. Abacuque tem 3 capítulos. É um livro da Bíblia com 3 capítulos. E no capítulo 1, Abacuque, ele briga com o Senhor, ele reclama do Senhor, porque o povo de Israel estava sendo, o povo de Deus, né, estava sendo perseguido, o povo de Deus estava passando por muitas tribulações, e Abacuque não entendia aquilo. Então, ele sempre, no capítulo 1, questionava a Deus. No capítulo 2, acontece uma coisa muito interessante. Abacuque resolve tomar uma atitude. E aqui no verso 2, no capítulo 1, fala: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o Deus que me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Nesse momento, começa a virar o jogo. Abacuque, de reclamão, ele passou a estar como vigia na sua torre. Eu imagino que nesse momento Abacuque deve ter pensado: eu preciso entrar em comunhão com Deus. Eu preciso conversar com Ele de uma forma diferente. Só assim eu vou poder ouvir a resposta do Senhor. E aí não aconteceu outra coisa senão muitas respostas do Senhor. E Abacuque começou a ver e a enxergar as coisas de outra maneira. E no capítulo 3, Abacuque já encerra, fazendo uma oração. E no final do capítulo 3, a partir do verso 17, olha como que a perspectiva de Abacuque mudou. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Como Abacuque mudou. Vejam que nos últimos versos do livro de Abacuque, ele fala que mesmo que não dê flor na figueira, mesmo que na vide não dê fruto, que o produto da oliveira minta e que os campos não produzam nada, não tenha nenhum mantimento. Que as ovelhas sejam todas arrebatadas para o aprisco e nos currais não haja gado. Sabem, ele fala: todavia eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. Muitas vezes na nossa vida, nós queixamos, fazemos como Abacuque. Nós queixamos de Deus, nós reclamamos dele, nós não entendemos as coisas que acontecem e nós ficamos com isso presos em nós mesmos, numa amargura e muitas vezes numa insatisfação que não nos leva a absolutamente lugar nenhum. Abacuque, quando se colocou em vigia, quando tirou tempo para Deus, quando resolveu falar com Deus, entregando, sendo humilde e reconhecendo quem era Deus, logo aqui no capítulo 2, ele fala: porque a visão ainda não está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Quando o Senhor se coloca diante dos seus filhos, se coloca para nós, para nos mostrar, e nós estamos dispostos a ver e a ouvir, toda a nossa perspectiva muda. Quando nós pararmos de queixar, de reclamar e de não aceitar aquilo que é para mim, porque algum objetivo tem, algum motivo tem, nós seremos como Abacuque. Nós não ouviremos as respostas do Senhor. Se você tiver tempo depois, leia esses 3 capítulos. Depois aqui, mais para baixo, vem falando sobre os 5 ais
que Deus responde também para Abacuque, falando das coisas que aconteciam, né? E por que o povo estava tão distante de Deus. Sabem, esses 3 capítulos do livro de Abacuque me ensinam muito. Me ensinam que mesmo as dores que eu sinto, e ontem, gente, eu senti dor da hora que eu acordei, 5 horas da manhã, até a hora que eu fui dormir. Se eu fico presa nas minhas dores e não vejo as dores que os meus irmãos também sentem, se eu fico presa em mim mesmo, achando que todas as coisas para mim são o fim, eu estou muito longe de estar como vigia, olhando o meu Senhor e ouvindo as respostas dele. Aqui Abacuque termina falando tantas coisas e me ensinando que mesmo que aconteça o que acontecer, eu me exulto no Senhor, eu me alegro nele. O Senhor é o Deus da minha fortaleza. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos dê tempo de qualidade com Ele e que Ele dirija a nossa vida conforme a vontade dEle. Que o Senhor nos ajude neste dia. Toma-nos, Senhor, para ser Teu inteiramente. Aos Teus pés depomos todos os nossos projetos. Usa-nos hoje para fazermos a Tua vontade. Permaneça conosco e permita que tudo que fizermos seja feito em Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para vocês.